geralmente demora pra descobrir, né? Mas com 15 semanas eu fui na médica, ela falou assim, olha, eu te dou 80% de chance que é menino. Parece que eu vi um negócio aqui que é menino. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast Sobremesa, hoje com uma convidada especial, a Rafaela Vieira Lima, esposa do Djalma. Rafa, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Rafa está conosco já vai fazer 12 meses, o mês que vem? Em junho, mês que vem, estamos em maio. Dia 22 do mês que vem, um ano deles como família no campo missionário, fazem parte dos missionários nós chamamos da primeira fase, que é um perfil de missionário pioneiro. É o missionário que vem à frente, abrindo o caminho, são missionários que vêm desbravando o terreno, por mais que aqui já existia uma igreja, a igreja que nos deu apoio, a IAPA, mas da nossa organização não. Então acaba sendo os missionários que vêm, topa tudo, que nem vocês. Nós vamos falar um pouquinho da chegada deles. Tinha uma casa pronta, no fim não deu certo, e ficaram um tempo aqui na igreja, onde o pastor abriu as portas, e houve o milagre do Senhor, já estamos na nossa casa ali, todos nós. Ali eu não lembro quanto tempo, pode ser que seja 8 meses, 9 meses. Uns 10. Se eles vão 10, fazer um ano, 9, vai fazer 10 meses agora. E vamos falar um pouquinho do testemunho pessoal da Rafa, falar um pouquinho das histórias, confirmação de chamado. E é isso, como estão as coisas, Rafa? Tudo bem. Como que tá depois de um ano aqui no campo? Depois de um ano é mais assim, tô mais tranquila, parece. Uhum. Né? As coisas parece que vão se encaixando, você vai se adaptando, vai conhecendo melhor as coisas, as pessoas, a cultura. Então é um alívio, assim, vai ficando mais tranquilo, mais calmo. Como foi a chegada? Você imaginar? Depois nós vamos falar um pouquinho do chamado, mas eu quero falar sobre Espanha. Você tinha uma expectativa com a Espanha? Eu acho que não. Ou estava muito tranquilo, assim, aberto? Não tinha assim, ó, vai ser assim. Na verdade, eu não tinha noção de como ia ser. Não tinha noção. E tava aberta, assim, sabia que ia ser algo bom. Imaginava que ia ser algo bom, assim. Que legal. Mas não tinha noção, assim, de como ia ser e foi muito maravilhoso. Foi uma surpresa boa? Foi uma surpresa boa. Saragoça é muito diferente, né? É uma Todos cidade muito bonita. Nós estamos vindo de uma realidade. A Rafa nasceu em que cidade, Rafa? Jabuticabal. Ao lado de Itaiúva. Nós somos uma cidade de 5.500 habitantes. Itaiúva, da mesma igreja, Igreja Batista Cristo é Vida. E a gente sai de lá para chegar aqui, 725 mil habitantes. É verdade. Muda bastante, por mais que aqui a cidade territorialmente não é tão grande. Não né? é tão grande, E já tá bem acostumada com a cidade, né? Levando bem, todo bem dia pra escola. acostumada, já sei as ruas, assim. Às vezes eu não sei o nome da rua, mas eu já sei onde que é, onde para, onde não para, onde eu desço, onde eu não desço. Eu tô bem acostumada. Muito bom, Rafa. Vamos voltar um pouquinho, antes da gente falar só sobre Espanha. Queria que você falasse um pouco sobre a sua história. Tá. De onde que você vem, o lar, sua família. Para o pessoal conhecer mais. A Rafa hoje é missionária, mas nem sempre não existe uma pessoa que nasce missionária, por mais que é filho de um. Não é o caso da Rafa, nem o meu. Mas como que foi lá no início a questão do teu relacionamento com Deus, até entender esse chamado? Na igreja, quantos anos? Bom, então eu não nasci num lar cristão evangélico, né? Eu nasci num lar cristão católico. Eu comecei a ir para a igreja, eu tinha 7 anos, que foi uma irmã da igreja que nos convidou, a irmã Rosângela, que era vizinha de casa, a irmã Rosângela. E porque minha mãe estava num problema ali de casamento com meu pai, né? Acho que eu posso falar porque meu pai já faleceu, né? Então acho que não tem problema. Não, mas isso passa com todos. Meu pai também, quando nós viemos para a igreja, tinha questões de relacionamento com meu pai e com a minha mãe. E aí eu acho que ela via a dificuldade da minha mãe ali, ela convidou minha mãe para ir para a igreja. Legal. E aí, a princípio, foi minha mãe, eu e a Fer, minha irmã. E... Vocês são em 4, né? 3, agora 5, perdão. E depois tem a Maria depois. E aí a gente começou a ir um tempo e tal, só nós 3. E aí meu pai demorou um tempão ainda para ir. E depois acabou indo nós 4 para a igreja. E aí a gente não saiu mais da igreja, assim. Mas a minha conversão mesmo aconteceu aos 21 anos. Demorou. Você estava desde os 7. É o que mais acontece, né? Tendo contato, sendo discipulado desde classe de EBD até relacionamento com as pessoas, mas com conhecimento mesmo da palavra e entrega de verdade quando genuína. Cai a ficha, assim, 21. Foi só 21.
Mas eu sempre amei muito na igreja, eu não tive nenhum momento assim, ó, ai, acho que eu quero sair da igreja. Nunca passou isso pela minha cabeça. Eu amava ir na igreja. Só que a conversão genuína foi com 21. E você lembra como você estava? E o que aconteceu? Eu lembro, foi num momento assim, ruim da minha vida. Uhum. Eu tinha terminado um namoro, eu tava triste, desolada, chorando. E aí eu lembro que eu me ajoelhei assim do lado da minha cama e eu falei, Deus, eu não quero mais isso pra mim, eu quero entregar minha vida pro Senhor. E foi assim, ó, eu e Deus ali sozinha no quarto, e a partir dali Deus foi transformando minha vida. Mas foi num momento assim, ruim. E lembrando que esse meio todo você também participou de tudo. Eu lembro aqui conversando com os meninos, eles sempre tiveram muito presentes nos ministérios da igreja. Sim. Desde juventude, você também. Sim, sempre. Jovens, louvor, tudo que tinha. Infantil, tudo. Acho que você só não foi vice-presidente, do resto também. Não fui nada. Já foi secretária, eu digo. Sim, já deve ter sido. Acho que já fui também. Que legal, Rafa. E que momento que veio, por exemplo, depois o casamento? Você lembra? Como você estava, o relacionamento com Deus? Então, aí o casamento... Você casou com quantos anos? 25. 26. 26. 26 eu conheci ele com 25 e eu casei com 26. Que legal. E aí, com 24 anos, eu também estava em outra desilusão amorosa. Porque isso aconteceu várias vezes. Eu estava em outra desilusão e aí eu falei, Deus, agora não. Eu vou ficar um ano, então agora sem me relacionar com ninguém, não vou me relacionar com ninguém. E aí, quando tava quase terminando esse um ano, eu conheci o Djalma. Que legal. Tipo, eu conheci ele em abril e terminava esse um ano dia 14 de maio. Foi bem no finalzinho, assim. E aí a gente se conheceu e ele se converteu, se batizou, a gente começou a namorar e no ano seguinte eu tava 17. Casando. 2017, né? 2017 tava se casando, isso. Que legal. Aí eu lembro um pouco da história nessa parte, que em 2017 eu vou pro Haiti. Porque vocês casaram em junho. Em junho. Eu vou pro Haiti... Em julho. Foi julho? Julho. Porque eu fui pro Haiti dias depois do seu casamento. Sim, verdade. Mas aí eu lembro quando a gente volta, vocês recém-casados, e começamos lá na igreja a ter um movimento de missões transculturais. Você lembra disso, como foi? O primeiro eu aceito foi em 19, 2 anos depois que você estava casado. Vocês participaram com teatro, ajudaram com tudo isso. Sim, verdade, fizemos teatro. O que você lembra disso, Rafa, mais ou menos? Eu lembro que nós fizemos esse teatro, fizemos também aqueles vídeos, lembra? Foi nesse, aberturas, né? Nos vídeos e tal, a gente estava bem envolvido. E eu acho que esse evento foi assim, quando realmente eu comecei a ouvir mais sobre missões. Porque eu acho que até então... Era distante. Era algo meio distante. A gente ouvia falar assim, os ribeirinhos lá não sei aonde, aí tem as juntas, né, das igrejas batistas que passavam da às vezes Batista, né, a Casa Batista, uma coisa assim. Lar Batista. Lar Batista. Mas era algo muito distante, assim, que a gente ouvia. E aí, acho que a partir daí que a gente começou a intensificar e ouvir mais de perto, trazer mais para perto. E eu lembro que 2019 foi a primeira conferência Eu Aceito que nós fizemos, e aqui eu já vou abrir o merchan. Dia 15 e 16 de outubro nós vamos ter Eu Aceito na Espanha. A Rafa estava no primeiro e vai estar agora no último até então, não que será o último. Na Espanha, olha que doideira. 2019 lá, 9 anos depois... É verdade. Perdão, 9 anos não, foi 2019. 7 anos depois, a gente está aqui na Espanha, mais uma vez trabalhando na edição do Eu Aceito. É verdade. E eu lembro de lá também, Rafa, que nós fizemos no final da conferência, foi o primeiro também passo que eu lembro do Djalma seu, para ir para a caravana, só que você não foi. Eu queria que você contasse o porquê que você não foi. E aí veio a oportunidade, então, da caravana pro Chile, né? E aí a gente tava todo animado, que a gente ia e tal, e começamos a vender farofa. Eu não lembro se tinha mais alguma coisa, mas farofa era... Aquela farofa temperada, né? Como que era? Delícia. Era a farofa que ia... bacon, azeitona... A Ana, mãe do pastor Ítalo, nos ajudava. A Ana nos ajudou, é verdade. É verdade, nós vendíamos a R$5 a farofa. Vendemos muito. Os empreendimentos estão desde a primeira caravana da conferência e da caravana que nós fomos ali para o Chile vendendo. Que foi em janeiro, né? Foi. E aí eu acho que em outubro ou setembro eu descobri que eu estava grávida. Foi mais pro finalzinho do ano ali. Eu descobri que eu tava grávida e aí eu falei, acho que agora eu não posso ir, porque parece que até os 3 primeiros meses é meio arriscado você ficar saindo, porque você pode tem a chance de perder e tal. E aí eu falei, então eu não vou. Ele já falou, não, eu vou. Então aí ele acabou indo sozinho e eu fiquei pra trás. Mas sabe o que foi legal disso? A descoberta do sexo do bebê. É verdade. Lembra dessa história? Conta pro pessoal como foi. É verdade. Aí eu lembro que eu tava de 15 semanas de gestação e geralmente demora pra descobrir, né?
Mas com 15 semanas eu fui na médica, ela falou assim, olha, eu te dou 80% de chance que é menino. Parece que eu vi um negócio aqui que é menino. E aí eu lembro que eu acho que eu conversei com a Ávila no dia, e aí ela falou assim, ó, se você descobrir, você me fala que a gente quer fazer uma surpresa pro Djalma aqui. E aí eu falei pra ela, né? Você gravou um vídeo, né? Eu gravei um vídeo, né? Você gravou um vídeo. Olha, eu fui fazer hoje ultrassom, mas não foi só um ultrassom. Eu tenho esse vídeo da reação do Djalma. E aí ele descobre e fala, vai ser um menino. Vai ser um menino. E a gente faz uma festa lá no Chile. Já tínhamos nome já. Ué, que filho é esse? Saiu no multiverso. É um monte? Vê lá. É o que é? Silêncio! Tem mais silêncio? E o nosso bebê é um História! menino. Já tínhamos nome já. Ah, vocês já tinham? Já tinha o nome já. Que legal. Rafa, depois disso, volta-se da caravana de Djalma, começa a pandemia, e você trabalhando com o que nesse meio período aí? Na pandemia? Você já vinha trabalhando, você graduado em pedagogia, não? Eu já trabalhava no presídio, né? E na escola, eu acho que eu estava na escola também, nesse período de 2020. No presídio de alfabetização de detentos? Jovens e adultos, Que legal. Os adultos. E na escola com crianças, né? E eu estava trabalhando, mas assim, já com a barriga já um pouco grande, né? E aí veio a pandemia, parou tudo, fiquei em casa aquele tempo, aí não trabalhei mais. Aí depois chega o Noah, as coisas avançam. E me fala um pouquinho de como que foi o chamado missionário na vida de vocês, assim, a convicção. Porque já tinha acostumado, começou a ficar acostumado com a temática, porque tinha conferência, viagens, aí o Djalma vai, ele volta. Como foi a volta do Djalma? Ele estava com isso convicto? Ele veio já falando, eu quero viver disso, é isso que eu quero. Que legal. E eu olhando pra ele, esse cara tá doido. Porque pra ele foi muito assim, rápido. Ele entendeu muito, muito rápido. Ele com 3 dias lá, se eu não estiver enganado, com 3 dias no Chile, catou o telefone e te ligou. Ele entendeu muito falou rápido. Assim, ele amou Deus já ali. falou comigo, isso aqui tem que ser minha vida. Ele amou. E aí eu ficava assim, gente, acho que não, dá um tempo pra ele, que ele vai mudar de Ele ideia. vai esquecer. Ele vai esquecer essa história. E aí eu ficava assim, não, mas como assim? A gente tem uma criança, como vai largar tudo e vai, né? Mas aí, assim, parece que ia adormecendo, assim, vamos supor, ele falava, só que depois, como eu não tava também na atividade daquilo, parece que adormecia aquele assunto. Só que aí depois voltava de novo. E aí depois ele foi pra outra caravana, que foi em... Ele foi pra... A última nossa foi 2024. 2024. 24 nós fomos pro Chile. Argentina ele foi? Eu não lembro Argentina não. Então ele foi pro Chile de novo. E aí o que ele te fala na volta? E aí ele voltou enlouquecido também. Falou, não, é isso, não sei o quê. E aí eu lembro que eu comecei a orar. Falei, Deus, não é possível que só ele sente. Porque eu falava assim pra ele, olha, mas Deus tem que falar comigo também, porque ele não falou comigo ainda. E a gente sempre falou isso pra ele, que ia confirmar através de você, porque, Djalma, você teve 2 experiências, a Rafa ainda não pisou no campo. Eu acho que talvez o que tardou foi isso, né, de eu não estar vivendo isso também lá. E aí eu lembro que eu falei assim, não, então agora eu vou orar, vamos orar e vamos ver se Deus vai falar comigo. Que legal. Mas assim, também não foi rápido. Eu acho que também eu tava com meu coração um pouco endurecido, sabe? Com medo de largar tudo. E aí Mas também na segunda caravana já tinha Nina. 2024, a Nina tava com um aninho. A Nina nasceu em 23? 23. Nasceu a Nina, eles têm, tem 2 filhos, né? O Noah e a Nina. De construir a nossa casa. Então, assim, era muita coisa que pesava pra mim, sabe? Eu ficava assim, como que a gente vai largar? A gente acabou de construir a casa, como que a gente Filha vai largar? recém-nascida, Noinha com 4 na época, 3? 3 aninhos. E só que aí eu comecei a orar, mas eu percebi assim, ó, que Deus ele não falava diretamente no meu coração, ó, é isso, no começo. Mas o meu coração ficava mais amolecido pro tema, assim, para aquilo, sabe? Eu comecei meu coração foi amolecendo. E aí eu lembro que orando, e aí parece que quando ele falava comigo, aquilo lá já entrava mais no meu coração, já não era mais nenhum absurdo eu pensar. E aí, mas uma coisa que me marcou, assim, nesse tempo que eu tava orando, foi que um dia eu fui buscar lanche no Bonfatti, era um sábado. E aí carrinho de lanche que tem em Itaíba. Muito famoso. E aí a hora que eu cheguei lá, a Tânia falou assim pra mim, ô Rafa, eu sonhei com você essa semana. Eu falei, comigo, Tânia?
Ela falou, sonhei que você tava indo embora de Itaiúva. É verdade, você vai embora de Itaiúva? Meu Deus, eu não Aí eu- lembrava disso. Aí eu travei assim, eu falei, acho que não que eu saiba. Mas na minha cabeça eu fiquei pensando, caramba, Deus, será que Deus já tá falando comigo? Você tá falando até com a Tânia? Tá falando Já até tá com a falando Tânia. com E é ela? algo assim tão aleatório, a Tânia sonha comigo que eu tô indo embora. Mas eu acho que era Deus assim já tratando o meu coração e confirmando no meu coração, falando comigo. E a partir daí eu fui deixando, sabe? Falei, não, eu acho que é isso mesmo, Deus tá falando, Deus tá fazendo e eu não vou mais lutar contra. Que legal. E um ponto legal também para dizer é o seguinte, a Rafa com o Djalma, independente de o chamado para missões transculturais, vocês seguiram envolvidos na igreja. Sim, sempre. Não é porque não estavam que deixaram de servir na igreja local, sempre Sim. serviram na igreja local. Uhum. Até vocês saírem, quantos meses antes vocês estavam liderando célula? Um mês antes, acho que a gente Um tava. mês antes, ainda já estavam liderando célula, trabalhando com social, vocês trabalharam com juventude já casados, vários projetos desse tipo. Com as mulheres. Com as mulheres, então é algo muito Infantil. legal dizer o quê? Mesmo que ficava nessa... ouvindo o chamado, até reconhecer e entender que tinha um chamado para missões transculturais, vocês já estavam exercendo o chamado de vocês na igreja Na local. igreja. E ninguém vai chegar, porque a gente sempre fala isso. Por que eu estou enfatizando? Não existe eu ir para outro país, eu querer fazer uma diferença em outro lugar, se eu não estou obedecendo onde eu estou atualmente, na minha igreja local. Uhum. Se eu não consigo servir na igreja local, não consigo obedecer na igreja local, é meio estranho eu falar que vou fazer a diferença lá se eu não fiz aqui. Sim. E vocês viveram isso muito na prática, Sim. a gente acompanhou, porque às vezes eu estava a São Carlos, depois Chile, depois outros lugares, só que sempre que a gente chegava, vocês estavam trabalhando. Sim. E o Djalma, sempre que eu chegava, ele falava, ó, eu vou, hein, você tem que falar com ele a próxima etapa que É eu vou. verdade. Aí ele falava, ó, a Rafa tá cada vez mais perto. Era igual uma contagem regressiva, expectativa. É. Eu vou, hein, eu vou. E aí, tenta me lembrar um pouco, porque eu não lembro como que foi o processo de vocês da Espanha, específico. Projeto Espanha. Você lembra? E aí eu acho que você começou... Tivemos a vocês conferência foram lá. Lembra dos chilenos? Dos Itaúba? chilenos, isso. E viemos para a Europa fazer a viagem exploratória, evangelismo nas Olimpíadas. E aí depois disso... Culto de relatório nós fizemos. Fizeram um culto de relatório, falaram, o Djalma falou, amor, vamos. Eu ficava assim, meu Deus do céu, como assim, vamos? Só que aí, assim, meu coração foi... Tá, então vamos, sabe? Assim, foi amolecendo pra ideia, Deus foi acalmando o meu coração, eu acho. Não que assim, eu acho que assim, até o final, eu não tinha dúvidas, mas eu tinha muitos temores, que eu acho que é normal. Então, por Totalmente exemplo, normal. eu ficava pensando assim, cara, a gente vai largar tudo, a gente vai abrir mão de tudo. Como vai ser lá? Um carro, uma casa, 2 crianças pequenas e a família que tá tudo ali. E uma estabilidade no sentido de, a gente já tinha tudo certo ali, né? 100%. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. Você era concursada? O Djalma um trabalho estável até ali? Sim. A família ali, os amigos ali, tudo ali. Então, assim, abrir mão de tudo, né? Parece que não é nada. Ai, você não tem nada ali, mas assim, minha vida tava ali. Minha vida era ali, né? Então, abrir mão de tudo dava um certo medo. Mas a gente coloca o medo no bolso e vai. vai junto, vai com medo mesmo. E vai com medo mesmo, assim, confiando em Deus, sabendo que Ele tá no controle de tudo, cuidando de tudo. Que legal. E no final conseguiram vender a casa, o carro? Foi assim, milagres, né? Foi rápido, eu não tava lá. A gente nem chegou a oferecer a nossa casa. Não? Quando a gente falou que a gente ia vir pra cá, uma família da igreja falou, Rafa, vocês não querem vender a casa? A gente nem chegou a oferecer. E aí, até então, a gente pensava em alugar, não sabia se ia vender, se ia alugar, como que a gente ia fazer. Então acabou sendo naturalmente como foi a forma de sair. Ou Foi. venda aluguel, Não, chegou alguém pra comprar. Com tudo foi assim, com os móveis da casa, a gente não precisou ficar lá demorando muito, sabe? Eu acho que o que mais demorou foi o carro, que foi, acho que, algumas semanas antes de vir. Ah, mas também não foi nada longo. Mas também não foi nada, Mas foi tudo muito tranquilo, assim, muito fácil. Parecia que era realmente Deus empurrando, assim, ó, deixa que eu cuide das coisas, pode ir, que, sabe? Encaminhando, assim. Que legal, que legal. Foi muito... Aconteceu de uma maneira muito natural. E uma das coisas que é normais, que nem na conversa com o Djalma nós conversamos, não é só você juntar, reunir sua família para outro país. Você tinha lá a questão do Noah. Sim. O Noah é TH1 e ele tinha todo o suporte lá. Já funcionando, né? Já. Era Jabuticabal ou Bebedouro? Bebedouro. Já em Bebedouro uma vez por semana ou 2? Uma vez por semana. Já tinha todo um trabalho, todo um acompanhamento. Então, todo esse pacote, é legal você falar, que mesmo com isso, vocês deram um passo de fé. É verdade. Eu acho que essa foi a nossa maior preocupação, a princípio, assim, porque, de fato, o Noah, ele é TEA nível 1 de suporte com TDAH. Então, assim, ele já tinha acompanhamento lá, que assim, não foi fácil conseguir, né? A gente demorou para conseguir, aí a gente conseguiu
com a neuro, ele tinha psicólogo, ele tinha TO. Então tava tudo muito alinhado, muito certo, tinha o plano de saúde dele, né? Tava tudo muito certo. Então, assim, esse medo, assim, tipo, nossa, mas como vai ser lá? E né? um novo idioma. Um novo idioma. Não é só um outro lugar. É verdade. Será que vai ter uma regressão, né? Será que vai ficar tudo bem? Então, esse era o principal medo nosso, assim, com a vida dele. Que legal. E a chegada, como foi? Você lembra? Aqui? Chegamos num domingo de manhã, Uhum. 6 horas da manhã. Tava chovendo. Não muito forte, mas tava chovendo. Aí chegamos em Madrid, chegamos depois de umas 3 horas, chegamos aqui em Saragoça. E foi muito legal. O pessoal foi receber a gente na rodoviária? Na estação. É a estação, Na estação. porque é aquela- tanto ônibus quanto trem rápido. na que trem normal. estação. Foi receber a gente na estação, e aí já fomos pra casa que a gente tinha o Alugaram o Airbnb, né? Airbnb. E fomos conhecer alguns lugares. Foi muito legal, foi muito legal. E uma coisa legal, como que foi pra vocês quando eu liguei 2 dias antes e falei, ó, o cara nos enganou da casa? Você lembra disso aí? Lembro. Que eu falei Que assim, a eu não gente- posso deixar eles chegarem, e aí eu falo, gente, não tem onde vocês ficarem. Porque qual que era a organização? Nós viemos antes, eu e a Ávila, tinha um outro casal aqui antes de nós, depois eles voltaram pro país deles, pra Argentina. Mas nós ficamos aqui, qual que era a ideia? Já deixar pronta a chegada de vocês. A gente sempre queria passar na frente como líder, preparar o caminho para vocês que iam chegar e compor a nossa equipe de missionários pioneiros. E tinha um apartamento aqui separado durante 2 meses que o cara falou para mim, vocês estão na frente de 8 pessoas. Você vai ficar? Eu falei, é meu apartamento. Ah, mas não sei, é meu apartamento. Expliquei toda a nossa condição, era meu. Fui buscar a chave do apartamento 3 dias antes de vocês chegarem. Eu cheguei lá, o cara falou, não, tem 5 na frente. Eu falei, como que 5 na frente? Se eu venho falando com você todo esse tempo. Não, não vou dar. A mulher ofereceu 100 euros a mais. Eu falei, isso aqui não é leilão, remate? Como é que faz? Ele, não me importa, e não sei que coisa, ficamos sem apartamento. Sim. E eu falei assim, meu Deus, faltam 3 dias para eles chegarem. E não tem mais como voltar pro emprego. Vocês já tinham vendido casa, já tinham tudo. Já estava fora do emprego, já. Aí eu falei, e agora? Aí eu lembro que eu comentei com o pastor Pedro falou, Gustavo, tudo que nós temos está à disposição, é a igreja. A igreja aqui onde nós estamos até gravando hoje o podcast. É o salão da igreja e tem mais 2 salas ali na frente. E aí eu lembro que eu liguei, eu falei, eu preciso ligar para eles. Eles não podem chegar e tomar um susto. Eu liguei, gente, não tem mais casa. Vocês não têm mais para onde voltar, não tem mais casa. Você lembra disso? Eu lembro, e eu lembro que eu e o Djalma conversando, a gente falou assim, a gente não tem mesmo, tipo assim, ó, a gente tem que ir, não tem como andar pra trás. Não tem plano B. A gente vai dar certo, o que tiver que fazer a gente vai fazer. Que legal. Foi a nossa conversa. E foi muito tranquilo. Essa parte, em momento nenhum, me causou medo, insegurança. Olha só. Porque assim, eu sabia que Deus estava cuidando. Cara, Deus cuidou até agora, Ele não vai deixar a gente na mão agora. E foi muito tranquilo, a gente ficou um tempo aqui na igreja. 2 meses. E foi muito tranquilo, a gente foi muito bem cuidado, o pastor, a igreja, as irmãs com as crianças, então assim, foi muito tranquilo. Tinha 2 irmãs aqui da igreja que chamam, a Boalita tem um doce, que dava bala pra Nina todo domingo. Ela falou que a Nina era a neta dela, né, a neta que ela não tinha. Era muito engraçado. Cuidava e as crianças aqui, e literalmente, tranquilo. Ou dormiam lá, ou chegaram numa época de calor que quebrou o ar da igreja nesse tempo. É verdade. E Saragoça faz 43 graus no verão. Então, nesse tempo também, aquele calorzão, aquele tumulto, vai e volta. Eu acho que também era uma coisa assim, talvez o Senhor permitiu, né, isso para até testar a gente. Vocês querem mesmo ser? Então vamos ver se eles vão mesmo aguentar, né? Vamos ver onde está o coração deles. Eu acho que... E é o processo que nós conversamos muito sobre isso. O processo natural do missionário pioneiro. Vocês passaram por isso para que todos os outros missionários que chegaram, a Bia, missionários que estão por vir agora, mais 3 famílias, não tenham que passar. O que todos nós passamos, nós moramos de favor na casa da Ana, por 5 meses, acho que foi, né, 5 meses, para quê? Para que outros não passam. Por isso que agora a gente está, todo mundo agora, vamos falar sobre documentação daqui a pouco, mas preparando justamente esse caminho. Vocês deram esse passo de fé e aceitaram passar por coisas para que outros não passem. Então, tem sido uma bênção, tem sido muito legal esse processo, né? Amém, e a escola do Noah? E aí, nesse meio tempo, nós chegamos, então, em junho. Junho, chegamos 22 de em junho. E aí, as escolas aqui começam em setembro, né? O ano letivo.
E aí, em agosto, eu acho, fizemos a inscrição do Noah, né? Colocamos ele na escola. O sistema aqui para entrar na escola, Rafa, explica um pouquinho. Você tem que optar por 3, né? É tudo online, né? E aí você entra lá no sistema da escola e coloca 3 escolas que você queira 3 colocar, opções. 3 opções, para eles verem aonde vai ter vaga. E aí eles que decidem, né? Então você coloca a primeira opção, segunda opção e terceira opção. E aqui, nesse meio tempo, eu conheci uma brasileira, Raquel, e aí ela falou assim, olha, eu te indico a escola que os meus filhos estudam, né? Uma escola muito boa e tal, é aqui perto da igreja, né? E aí eu falei assim, bom, então essa vai ser a primeira opção, porque as outras eu não conheço. E aí as outras a gente colocou aleatoriamente. Nem lembro qual. Perguntamos para pessoas da igreja, essa é boa, essa é boa. E aí, depois quando saiu a primeira opção, que era a escola aqui perto da igreja, que é uma escola maravilhosa. E aí quando saiu que nós fomos fazer a matrícula dele, a gente até descobriu que a escola é preferência terra. E é pública. E é pública, ele não paga nada, uma escola maravilhosa, professora maravilhosa, tudo assim. Surreal. O cuidado deles. E eles têm esse atendimento preferencial com crianças autistas, né? Então o Noah tem... Eu lembro que quando o Noah conseguiu a inscrição, desculpa te interromper, você me ligou, porque a diretora te ligava para dar as boas-vindas, você lembra? É verdade, a diretora Ela ligou tipo 3 semanas, como tá? Vocês estão bem? Ligou tipo o telefone mesmo em casa pra dar boas-vindas. E é engraçado que ela me conhece, porque toda vez que eu às vezes vou pedir algum papel pra ela, ou vou na escola buscar o Noah, ela fala, o Noah, pode entrar lá e buscar. Então ela já olha pra mim, ela já sabe que eu sou a mãe do Noah. Muito legal, muito bom. Muito bom mesmo. E aí depois, uma das coisas que eu lembro foi a chegada a começar a servir na igreja. Como que você achou Teve algum choque, diferença da igreja com relação... Nós somos uma igreja que a maioria, quando nós chegamos, eram mais pessoas mais idosas. Idosas. Ali, aposentados alguns, né? Só que eram pessoas de um coração muito grande. É verdade. Você lembra dessa chegada à igreja e começa todo o mover? Tua preocupação de não ter criança, lembra disso? Assim, quando a gente chegou, eu gostei muito, porque a gente foi muito bem recebido por todos. Incrivelmente. Muito bem recebidos. Então era todo um cuidado. Eu lembro que as crianças ganhavam tanta coisa. Roupa, brinquedo, doce. Toda hora estava ganhando alguma coisa. Então as pessoas tiveram um cuidado muito grande com a gente. E... cara, eu amei a igreja, assim, a princípio. Era uma igreja que na época tinha, acho que, uma criança, 2 crianças? Uma criança. Que vinha era uma. Uma criança, né? Então não era uma igreja que tinha muitas crianças, né? Então existia essa preocupação, tipo, como vai ser os amigos do Noah, né? Da Nina, com quem que eles vão brincar, tinha essa preocupação. Mas foi muito tranquilo, assim, tirando isso. O pastor sempre tratando a gente super bem, cuidando da gente, com cuidado. A dificuldade, a princípio, foi a língua, né? Porque, a princípio, a gente não entendia praticamente nada. Hoje, eu já consigo entender a pregação do pastor, né? Mas, assim, a princípio, a gente não entendia muito nada. Então, assim, essa dificuldade com a língua, a princípio, foi mais difícil. Mas, tirando isso, foi bem tranquilo. Vocês fizeram quanto tempo de classe aqui? 2 meses? Porque Acho nós que 1 mês e meio, 2 meses, chamamos né? a Corina, né? Pra poder estar ensinando vocês. Sim. Que Porque foi nas chegada, férias dela. Porque a Rafa nunca tinha tido contato com o espanhol. Muito vivendo. pouquinho. Não. O Djalma tinha ido Sabia uma palavra as duas o Djalma caravanas. sabia um pouco melhor que eu. Só que aí eu falo assim, chegaram uma experiência, país novo, cultura nova, adaptação, tudo junto. Sim. E aí eu lembro que a Corina veio e começou a ensinar o espanhol pra vocês. Foi bem legal nessa chegada, né? Foi bem legal, ajudou muito, porque a gente começou a aprender coisas que a gente, né, eu não fazia noção, né? O Djalma sabia um pouquinho mais, o Ítalo também sabia um pouquinho mais, né? Mas foi muito bom. Eu tô lembrando também uma coisa legal, Rafa, testemunho relacionado ao cuidado do Senhor nesse tempo. Da gente ver o cuidado do Senhor quando a gente conseguiu a casa. Sim. Quando nós fomos ver a casa e conseguir, porque hoje nós vivemos numa casa, até a gravação desse vídeo ainda é a nossa primeira casa missionária, onde são 3 quartos. Um quarto é o Ítalo, outro quarto é a Rafa e a família, outro quarto eu e a Ávila, nossa família. E nós estamos agora, semana que vem, com cita para regularização, e nós chegamos e íamos passar para Itália para tirar a documentação. Mudou ali na Itália, ficamos sem documento. Aí peguei o documento de vocês quando vocês chegaram, os nossos, entramos com vistos religiosos e visto de estudo. A advogada sumiu com o dinheiro e com os vistos. E aí o Senhor colocou o advogado, o Eduardo, lá de Ondara, que nós conhecemos, e ele tem nos dado uma gestão incrível. Apresentamos um papel no dia, a cita na outra. Deus e a semana que vem, se Deus permitir, a gente já começa a sair os primeiros papéis nossos aqui na Espanha. Mas a saída daqui para casa, como foi isso, você lembra? Lembra, foi assim, que gostoso, vamos para casa.
eu confesso que quando quando saiu essa coisa, parece que a casa vai dar certo. Eu fiquei assim, será que vai dar? Porque a gente já tinha tentado várias, né? Eu E fiz não umas dá. 150 ligações, fizemos umas 10 visitas e tínhamos ouvido 9 Sim, não. não. Porque, gente, eu não sei como tá hoje, assim, mas quando a gente tava tentando era muito difícil achar uma Colapsado. casa. Hoje, Tava. talvez, pode ser que seja um pouquinho mais fácil, não sei. Mas era muito difícil arrumar uma casa aqui. E aí eu fiquei, será que vai dar certo? Mas aí quando deu certo, tipo assim, foi um alívio. Como é bom ter a nossa casa, né? Ter o E nós nosso entramos na campo. casa sem nada. Sem nada, a casa não tinha móvel nenhum, tinha uma mesa. Uma mesa e 2 cadeiras. Uma vez e 2 cadeiras. E aí a gente foi ganhando. O dinheiro que nós as tínhamos, coisas. nós fomos comprar, eu e você a Geladeira. geladeira, lembra? A geladeira e depois de um tempo comprou a máquina, né? Foi. Depois de um Nossa. tempo comprou a máquina. Nós E íamos aqui pra igreja, nós trazíamos a roupa na igreja, de carrinho, de É. compra, pra lavar a roupa Pra lavar uma, aqui 2 na vezes por semana, igreja. e a Ávila ia lá na casa da Ana. É verdade. E tudo isso em um ano, hein? Eu nem tava lembrando disso. É verdade. E aí a gente ganhou sofá, ganhamos sofá de uma irmã aqui da igreja. E aí o Gu construiu Cadeiras, as camas. A beliche das crianças, nós fizemos, na verdade, as camas gerais a gente fez, o Djalma e o Ítalo. E do geral ganhamos foi montando. Fomos ganhando as coisas, né? E Deus foi Achando armário na rua, achando armário na rua, achamos desmontando e fazendo outras achando coisas. armário, montando outra coisa, o armário de cozinha de casa nós achamos na rua. Carrinho, a Nina não podia ver um carrinho na rua com bebê Era, que pegava o carrinho de bebê. era. Eu dava, meu Deus, será que nós vamos comer no lixo? Viu uma senhora. Infelizmente, o contexto da Espanha, como está vivendo uma imigração muito forte, a gente viu muitas coisas tristes. De nós pensarmos, de agradecer a Deus que nós temos um teto. A gente agradece a Deus na situação que a gente estava ali no início. Tá dormindo num colchão de ar, mas glória a Deus porque a gente tem um teto. Sim, nós vimos claro. pessoas lá revirando lixo. Sim. De madrugada, lembra? E E nós orávamos por isso, porque, Senhor, nós temos um teto e nós temos comida na mesa. é verdade. Então foi muito legal nesse começo viver Ver esses milagres. todo esse cuidado de Deus, né? E a gente realmente viu na prática, né? Deus cuidando. Em nenhum momento Deus deixou a gente na mão, assim, desamparado. Deus cuidou, supriu cada necessidade. E agora, o que é mais incrível é que a Espanha lança uma regularização massiva Do nada. e a gente se enquadra nessa regularização por meses. Por meses. A Bia se enquadrou, acho que por dias, talvez, para É encaixar verdade, nisso aí. É verdade. Nós nos enquadramos ali por meses. A última regularização... Certinho, né? Que era Certinho. 5 meses. 5 meses. Cheguei no... Aí eles mudaram alguns prazos agora, que com base no dia da entrada, eles colocaram. Aí a Bia entrou. Uhum. Assim, na veia, casado a data. Mas uma das coisas interessantes é que eu fiquei pensando esses dias. A última regularização, acho que foi 2005, 2006, algum lugar assim nessa data. Uhum. Por mais que alguns falavam de regularização há um ano atrás, o governo lança agora, no período que nós chegamos. E a família deles, isso que é incrível. O advogado falou, eles vão entrar por via familiar. Uhum. O fato de Djalma e Rafa terem 2 filhos menores, eles não têm que comprovar nada, eles têm os filhos menores. Aquilo que era ter um medo lá atrás, hoje é a maior facilidade para você ter documentação. É verdade. Por conta do No e da Nina hoje, vocês só precisam existir para ter verdade. documentação. É verdade. É incrível ver isso. É muito de Deus isso, é muito... É realmente de Deus, ver Deus ali cuidando. É incrível. É incrível. Nós estamos aí, todos os outros, entrando com documentação pré-contrato de trabalho, o Ítalo. Nós vamos entrar também com o pré-contrato ou da alta de autônomo, que chama aqui, que é como se você fosse abrir seu CNPJ. A MEI aqui seria uma PYME. Você abre um CNPJ e você pode ser contratado por PJ ou abrir empreendimentos, que é o nosso caso, que é o nosso desejo, né? Mas é muito legal, né, Rafa? Ver esse processo de um ano, tudo que foi vivido, tudo que nós participamos a nível de igreja, tudo que tenha crescido. E agora uma nova fase dos ministérios. Agora você vai começando a trabalhar em mais um ministério. O Ministério Infantil da igreja, que eu já sempre trabalhei. Nossa, acho que eu nem sei, acho que eu comecei a trabalhar no Ministério Infantil, eu devia ter uns 14 anos, adolescente. E gosto muito, né? E agora nós temos muitas crianças na nossa igreja, né? Não sei se eu falei isso aqui, mas agora chegou muitas crianças. Você comentou que tinha 1, 2. Como tá hoje? Hoje nós temos o quê? Umas 6, 7 crianças, né? A maioria brasileira. Né? Fora uns 3, 4 adolescentes. Fora uns 3, 4 adolescentes. E aí surgiu essa necessidade, né, de ter mais pessoas ajudando, né? E aí eu me dispus a estar ajudando no Ministério Infantil, junto com a Bárbara, mulher do pastor, né? E sua filha, Steph. Né? Então eu faço parte da equipe do Ministério Infantil agora e tô aí trabalhando com eles também. Djalma tá em quê? No Ministério de Homens.
Que legal. Assumindo, começando É. agora em junho. Agora em junho. A liderança, liderar eles. Muito legal. Então agora a gente está numa fase que a igreja está reestruturando ministérios, reativando outros que estavam parados depois de um tempo. Mas a equipe está trabalhando em todas as áreas. Áreas de mídia da igreja, mulheres, jovens, o Ítalo já fazendo Jovens, conexão. A primeira reunião é adolescentes. quando, vocês lembram? 26, 22 agora? A primeira, É o próximo a sábado. primeira dele, 18, 23. 23. 23 agora desse mês já volta com a primeira reunião de jovens. E o Ítalo fazendo conta ontem. Uhum. Eu lembro quando nós chegamos nos primeiros cultos que eu cheguei, eu fiz a conta, tinha 15, 16 pessoas. São 13 jovens. É muito jovens. São 13 jovens hoje na igreja, depois de um ano. Você olha as mulheres, vai fazer reunião de mulheres, vai ter várias. Sim. Os homens, é muito legal. Nós temos vivido um tempo muito legal nesse sentido. Uhum. A conexão com as mulheres brasileiras Sim, é verdade. tem sido algo muito legal, né? Uma coisa também eu queria que você falasse um pouco, Rafa. Uhum. Expectativa para essa nova fase. Fase na igreja e pessoal. Porque hoje a organização ela trabalha e tem se estruturado dentro do mundo BAN, que é Business as Mission, que é você fazer negócio com missões. E nós temos lançado o desafio para todos os missionários, a oportunidade de empreender, lançar o desafio no sentido de estudar qualquer área, porque no Brasil nós tivemos pizzaria, que foi uma pizzaria teste, para que hoje nós podamos poder abrir essa pizzaria aqui em Saragoça específico para replicar. Isso é uma maneira de estruturar isso. O que vem no seu coração quando você pensa nessa nova fase com documentação, trabalho, mas também na oportunidade de estruturar para receber nossas novas famílias? Sim. Abrir igreja através disso. O que vem isso no teu coração? Se você falasse um pouco. Então, com a documentação, a gente acaba tendo uma oportunidade muito melhor em vários aspectos, principalmente, né, de trabalhar, né, de conseguir viver, né, de verdade, assim, aqui na Espanha, né? Então, temos agora a oportunidade, talvez, de abrir o nosso negócio, né, como família, né, talvez ter a nossa cafeteria em breve, né, ou pizzaria, ou hamburgueria, enfim, né, de ter o nosso negócio, de ter o nosso próprio empreendimento, né, o nosso próprio dinheiro, né, e isso com certeza nos ajuda, né, na estabilização da nossa família ali, né, no nosso dia a dia. E Abre portas, né? Abre portas. Abençoar pessoas, gerar emprego, poder plantar igreja através disso. Sim. E facilitar para outras pessoas estarem aqui também. Hoje, um ano depois, quando a gente fala das viagens que a gente vai marcar agora para fim do ano, por exemplo, vamos fazer uma viagem exploratória só com as mulheres. Só de mulheres. Nós estamos organizando a viagem exploratória só das mulheres que estão no campo para a França. Não vou ainda falar aqui a cidade, que ainda nós não conversamos com a missionária para receber. Mas o que gera de expectativa no teu coração a nova fase, que assim, agora a gente começa a correr? Em que sentido? Não é fazer as coisas apressadas, é que chegou o tempo de avançar. Sim. De poder viver isso. Sim. Eu acho que assim, essa coisa de realmente ir para a prática, né, acho que gera uma coisa no nosso coração, assim, né? É uma expectativa. Porque nós estamos vivendo aqui, só que eu creio que ainda é muito pouco perto daquilo que ainda Deus vai fazer. Sem dúvida. Né? Chegada de famílias, outros missionários. Sim. Nós estamos falando de plantação de igreja. Sim, é verdade. Possibilidade. O Djalma numa fase já que acabou de se formar. Tivemos a formatura agora. Já é formado já é um teólogo, né? Formado em teologia. E como família já preparados para cada etapa. Para cada etapa. E sair, por exemplo, agora essa viagem só as mulheres, eu nunca viajei sozinha. Nunca viajei. Ah, não, já viajei, mas solteira, né? Depois de casada. Com as crianças não, né, Rafa? Não. E nem depois de casada, eu acho. Nunca viajei sozinha. E vai ser uma experiência maravilhosa, né? Eu creio que cada oportunidade é uma oportunidade de Deus tratar a gente, nos fazer crescer, nos aprimorar, nos fortalecer. E vai ser muito legal, porque quando eu penso nessas viagens exploratórias, por exemplo, do grupo que vai, eu acho que quem não participou de nenhuma caravana nossa foi, acho que a Bia e você. Esse grupo que vai. Dos que estão. Para vocês vai ser muito bom. Nossa, verdade. Porque não é uma caravana, mas acaba sendo uma viagem de curto prazo, que é quase o perfil da caravana, mas mais fechada, não é mais aberta, é algo interno. Só que vocês vão estar na prática, você sozinho, o Espírito Santo ministrando para você. Mais uma vez, ó, eu já tô trabalhando, não tem a ver com confirmação de chamada. Agora será que o senhor tem a França? Às vezes a gente não imagina. Tá vivendo na prática aquilo, né? Isso é muito legal. E a gente tá nessa fase de preparação. A Nina vai começar a escola esse ano? Em setembro ela começa, junto com o Noah, né? Possivelmente vai na mesma escola dele. E já tô um pouco assim, porque a Nina, ela dá mais trabalho que o Noah, assim, tipo, Noah nunca chorou pra ir pra escola,
A Nina já é mais dengosa, né? Lá em Itaiúva ela chorava para ir para a escola, né? Então dá uma certa ansiedade, assim, de como vai ser, de como ela vai se adaptar, se ela vai demorar para se adaptar ou não. Mas, se Deus quiser, vai dar certo. É isso aí. A Nina fez 3 3 anos em janeiro, e o Noah faz agora. 6 anos. Que legal. Como um ponto legal, Rafa, que muitas pessoas, certeza que mais têm curiosidade da sua vida, Aham. maternidade no campo. Sim. Me fala um pouquinho sobre o que é, como tem sido ser mãe no campo missionário. Mesmo tempo que você está trabalhando aqui, tem uma igreja local, mas também tem seus filhos crescendo. Chega a Nina falando pela Tita. Ontem, pela Tita. Chega a Nina, de repente, algo que a gente não imaginava, vestida de bailarina lá em casa e não fazer balé ontem. Sim. Como que tem sido a maternidade no campo transcultural? Eu acho que só o fato de eu estar em outro ambiente, em outro país, né, em outra cidade, já muda muita coisa, né? Então, por exemplo, em Itaiúva, a gente tinha a nossa Rede de rotina, apoio. tinha a nossa família, né? Já sabia certinho as coisas que iam acontecendo. Aqui eu tô em outro país, né? Que eu não conheço tanta gente assim, né? Estou conhecendo agora, né? Mas assim, cheguei sem conhecer ninguém, né? Então, acho que tudo isso, né? São mudanças, né? E que são difíceis. Mas foi assim, cara, Deus cuidou até disso, porque assim, foi muito tranquilo esse processo com eles, não tivemos grandes desafios, assim, que eu pensei que talvez pudesse ter. Uma das preocupações que a gente falava sempre era a adaptação na escola. Foi tranquilo, Foi não foi? muito tranquila, muito tranquila. Uma semana que ele falou que, mãe, eu não entendo o que eles estão falando. E depois já... Já entendi. Sim, hoje ele fala super bem, assim, né, se comunica super bem. Então, assim, não tive, assim, grandes desafios, assim, foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. O que você pode esse ver de processo. comparativo, assim, de diferença que tem lá e aqui? Ou não tem muito? Em relação a... Cuidado das crianças, o dia a dia das crianças. Hoje, por exemplo, eu não sei se no Brasil conseguia ir tanto no parque quanto aqui, pelo fato de ter um parque lá de casa. E eu acho que... Acho que a gente nem tinha muitas possibilidades em Itaiúva, né? Porque Pelo tamanho da cidade. pensando também no nosso meio que a gente vivia ali, não tinha tantas possibilidades, né? Mas a gente não ia tanto, você acredita? Não, sim, porque também pensando, Não ia. o que tinha perto da casa de vocês, o mais Era o próximo era o lago. lago municipal. A gente ia de vez em quando no lago. Só que mas- aqui as crianças já estão na rotina. Mãe, vamos descer um pouquinho na pracinha? É É, literalmente é, um quarteirão de sim. casa, Sim, um parquinho verdade. infantil. Eu acho que em Itaiúva a gente ficava mais na casa da minha mãe, das primas, ficava mais nas casas das pessoas mesmo do que realmente, de fato, brincando em parquinho. Mas aqui tem pra todo lado o parquinho, então, assim, a facilidade é muito grande. E os parquinhos aqui são bons, né? São Muito públicos, mas são muito bons. Muito Essa bons. semana nós fomos no Parque Delícias É verdade. e eu nunca tinha ido. Eu fiquei surpreso de ver a estrutura que tinha no Bem parque municipal. cuidado, né? Mesmo sendo público, é muito bem cuidado, muito bem... Eu acho que um dos pontos estruturado. também, Rafa, é a qualidade. De você conseguir dar uma qualidade diferente para os filhos estando Aham, aqui. É verdade. É verdade. Até na questão, assim, de segurança, né? Aqui a Uhum. gente não tem medo, tipo, vamos sair na rua, sei lá, alguma criança vai ser roubada, sei lá, não passa Eles que isso. têm medo de nós aqui. Quando descobre que a gente é brasileiro. Sabe que é latino, eles têm medo de nós. Mas, assim, a segurança aqui, a qualidade de vida, né? Até aquilo que eu posso, Acesso. aquilo que a gente pode oferecer para eles, né? Seja coisa de comer, assim, que às vezes, nossa, isso é tão caro no Brasil, e aqui você vai ver Que 2, bobeira. 3 euros, é muito barato. Fala com Nutella. O pão com Pão Nutella, com Nutella. coisas assim, que às vezes você fica regrando no Brasil, porque... E aqui a Nutella talvez seja a segunda mais barata. Tem outras mais caras ali do que essa aí. Sim. Mas deixa eu falar uma coisa. Algo legal que eu queria te perguntar era sobre... Na Espanha agora, essa convivência como casal. Foi tranquilo para essa adaptação mesmo, vivendo em família? Você e o Djalma, desde o começo, o que eu senti, porque algo que a gente trabalhou nas classes de missões com vocês em preparação, é choque cultural. Uhum. Eu achei que pelo fato de você nunca ter tido contato com o espanhol e ser a primeira viagem internacional, não, né? Foi a primeira viagem internacional. Foi? Foi. Talvez você teria um choque. Uhum. Questão de família ou tudo mais. A saudade Sim. é normal. Sim, claro. Mas foi tranquilo, não foi a adaptação até... Foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. A única questão pra mim é realmente a saudade da família, mas assim, estar aqui pra mim Não gera peso, não gera tristeza. peso, não gera nenhum desafio, assim, é muito tranquilo. Até parece que eu sempre morei aqui, assim, Essa é a sensação. é essa sensação. É muito tranquilo.
E até assim, no nosso casamento, você falou do nosso casamento, né? Eu e o Djalma, eu sinto que nós estamos vivendo assim a melhor fase do nosso Nossa, que casamento incrível. aqui. E olha, vocês estão vivendo, o Djalma já falou isso pra mim. Vivendo a melhor fase dentro do contexto que muitos poderiam reclamar e querer ir embora. Vocês estão morando com outras pessoas. É verdade. É loucura, É né? verdade. Quantos anos, Rafa, vocês fizeram ano passado de casado? Vocês comemoraram internacionalmente o primeiro aniversário fora, né? 8 anos, 17 para 28 Completaram 8 anos anos, né? de casal. Foi 8 o anos de primeiro casado. aniversário fora, É né? verdade. Esse ano também, de novo, vai comemorar um aniversário. E o ano que vem, em 10 Atenas. anos de casados. Uau, que legal. Rafa, se você tiver que dar um conselho para uma mãe nesse momento que está em dúvida em se entregar para Cristo ao chamado com toda a família ou não, o que você diria? Eu acho que o medo, ele é normal, mas eu diria assim, confie em Deus, porque o que eu posso dizer daquilo que eu tô vivendo aqui, né? Quando eu vejo assim o Noah falando alguma coisa, ou a Nina, e até assim, por exemplo, agora o Noah tá com hiperfoco em Jesus, né? Então ele fala de Jesus Se veste, 24 horas, se pinta a veste barba. de Jesus, fala que ele é Jesus, né? Enfim. E aí quando eu paro pra analisar tudo isso, eu falo, gente, meu filho tá vivendo no melhor ambiente que ele poderia estar vivendo, sabe? E às vezes nós, como pai e mãe, pensamos assim, né, mas eu quero dar a melhor escola para o meu filho, eu quero que o meu filho tenha, sei lá, as melhores coisas, né? A gente pensa muito em coisas materiais, né? E que não é errado, né? Não. É muito genuíno você querer dar o melhor para o seu filho. Totalmente. Mas o seu filho crescer e viver num ambiente cristão, né? Rodeado daquilo que agrada o coração do Senhor, né? Ver seus pais servindo a Deus, né? Eu acho que isso não tem presente maior que isso, né? Então, o que eu diria para uma mãe, se estiver assistindo a gente aí, uma dica, né? Se entregue, confie no Senhor, coloque diante dele o seu coração, ele conhece o seu coração, né? O medo é natural. Conhece seus medos, suas dificuldades, né? Mas abre o seu coração para deixar Deus agir e tratar e falar o seu coração, né? Que eu duvido que algum dia você vai se arrepender. Que legal. Muito legal ouvir isso, Rafa. Por tudo que a gente ouve, é normal o processo. A família assusta quando você fala que sai. Sim, É natural. é natural, muito Normal. natural. Você tá lá, de repente, vou para 8.900 quilômetros de distância. É loucura, não é só algo assim. Só que o chamado ele é mais forte. Não se trata de uma mudança de país para conquistar a vida. Não, vocês já estavam com a vida tranquila. Uhum. Se trata de obedecer um chamado. O papo que rola lá em Itaiúva é que a gente veio aqui para ficar rico. Será? Não foi não. Não foi não. Se foi uma profecia, a gente aceita. Mas se Deus quiser, a gente tá aí, né? Mas é exatamente isso. Eu sei que tem muita gente que pode até pensar isso, né, Gu? Eles foram lá, né, porque eles estão iludidos, eles querem, porque é a Europa, porque é a Espanha, né? Cara, mas é o chamado de Deus. Porque se não fosse, eu não estaria aqui. Você acha que eu ia abrir mão da minha casa, do meu conforto ali, da minha vida ali, que já estava tudo certo, né? Pra viver o incerto. Né? Até porque você não estava mal com a sua família, não estava mal na sua igreja, não estava mal no trabalho, estava com a sua Eu nunca casa. desejei isso. Nunca desejei. Né? Não foi algo que... Você foi convocada pelo Senhor. Apesar que eu lembro que eu sempre gostei muito do frio, né? E aí, às vezes, eu brincava com a Eveli, porque a Eveli gostava muito do calor. A Eveli é uma amiga minha de Itaiúva. E aí eu falava assim, eu gosto do frio. Eu nasci pra morar na Europa, eu falava pra ela. E eu sempre falei isso pra ela. E aí quando eu vim pra cá, ela falou, você lembra que você me falava isso? Nasceu pra morar na Europa. E você pegou o primeiro frio aqui, né? E eu peguei foi uma delícia. É verdade. Que legal, Rafa. Agora, fim de semana que vem aniversário. Sábado, meu aniversário, 35 anos. Amanhã. Amanhã? É que quando o vídeo passar, já vai ter passado meu aniversário. Eu não sei se eu consegui editar esse vídeo pra agora, pra essa semana. Mas aniversário da Rafa no sábado. E, Rafa, expectativa sua para os próximos anos no campo missionário como pessoa, não como família? Qual a sua expectativa para aquilo que está vindo agora? Eu quero ter muitas experiências, assim, sabe? Experiências pessoais com o Senhor. Eu lembro que desde quando eu me converti verdadeiramente, eu sempre orei ao Senhor assim, Deus, eu quero ter experiências com o Senhor. Eu sempre tive essa oração. Eu quero ter experiências com o Senhor. E eu sei que ter experiências é muito, assim,
às vezes, difícil, porque você vai passar por umas bocadas aí, Claro. né? Pra ter essas experiências, né? E, de fato, eu passei por muitas bocadas aí. Mas ter experiências com o Senhor é muito maravilhoso. Você vê ali Deus purinho ali, te ensinando, te tratando, né? Te mostrando coisas. Então, acho que o que eu espero é ter muitas experiências com o Senhor Que no legal. campo missionário, servindo a Ele, sendo usada por Ele, ver muitos milagres acontecendo. Acho que é isso. A Rafa também tem postado algumas coisas na rede social. Quem quiser acompanhar a Rafa no Instagram. Né, Rafa, você lembra qual que é o seu nick do Instagram? O meu eu nunca lembro. Vamos colocar aí, ó. Mais fácil, eu coloco, né? Eu acho que é Rafaela Vieira, alguma coisa. Eu nunca lembro qual que é o meu nick do Instagram Eu também. também não. Mas eu falo por quê? Porque o pessoal tem começado a produzir mais conteúdo, mostrando o dia a dia, Sim. indo pra escola, dando testemunho, sobe testemunho que acontece no dia. E tem sido muito legal. E Rafa, muito obrigado. Muito Eu que obrigado por esse agradeço. papo, por essa conversa. Essa primeira conversa nossa está sendo aqui na Igreja Adaptada. A próxima conversa que eu vou ter com você, em nome de Jesus, a gente já vai estar num lugar Estúdio. nosso, num espaço de estúdio, porque a nossa ideia é aumentar o volume, não só um por mês, fazer várias vezes, mas hoje não dá por conta da Sim. estrutura. Mas glória a Deus porque nós começamos, estamos dando verdade. passo de fé. Daqui a pouco a gente pode fazer um aí com a família, Noah, Nina aqui Todos juntos? pulando por cima. Mas vai ser muito legal. Rafa, Deus abençoe. Obrigada, Guamê. Quer deixar um recado para todos que estão te ouvindo? Obrigada por quem acompanhou até o final, quem assistiu até o final. Que Deus abençoe vocês. E quem está assistindo, quem sabe na próxima caravana vocês não estão aqui com a gente, né? Servindo a Deus aqui, atuando aqui. E quem sabe Deus também não está tocando no seu coração e trazendo você para servir a Ele. É isso É aí. isso aí. Gente, fiquem com Deus e até o próximo Tchau, gente. Sobremesa. Até mais.